Pessoal, já estou aqui com vocês, todo mundo aqui já falando comigo, uma boa tarde aqui no nosso bate-papo, né? Estamos ao vivo, Prof. Fabiana Firmino no YouTube e Pedagogia para Concurso também, os dois canais, tá bom? Já vou pedir para você deixar o like aqui pra gente, porque é importante pra gente continuar esse trabalho, e vou pedir também para se inscrever aqui no canal do YouTube, muito obrigada, viu? Vocês que estão chegando agora, todo mundo vai acompanhar comigo. Deixa eu só explicar como funciona a dinâmica deste nosso projeto, né? Rumo esse EDF aqui, o projeto pedagógico, hoje, quer dizer, nós vamos estudar sobre PPP, Projeto Político Pedagógico, vamos juntos para a Secretaria de Educação do Distrito Federal. E o que acontece? Eu comecei semana passada, então quem perdeu, quem não teve oportunidade, começou agora, tá? E eu estou fazendo aqui aulas gratuitas para a Secretaria de Educação do Distrito Federal, para os nossos alunos que estão aqui pertinho de mim, né, que muita gente pediu para fazer curso, para fazer isso. Eu decidi que nós vamos contribuir dessa forma gratuita para vocês, não vamos vender curso para o concurso efetivo para a Secretaria de Educação. Então essa é uma forma da gente poder contribuir. Já estou aqui no escritório, é um horário aqui à tarde, eu posso muito bem entrar, contribuir, trazer o melhor para o nosso aluno aqui do Distrito Federal, fazendo um conteúdo bem específico e que vai abarcar, assim, essa preparação com muita qualidade, porque eu vou trazer pontos importantíssimos para vocês dentro da nossa temática da educação, né, de conhecimentos pedagógicos. Então foi isso que eu expliquei na semana passada, e aí, assim, o objetivo aqui é somente contribuir com vocês, poder fazer isso, que eu não tive a oportunidade na minha época. Ontem eu entrei, né, no nosso aula, nosso compromisso toda terça-feira, 19 horas, eu me emocionei ontem falando sobre como fazer um planejamento de estudos, porque eu tinha falado que o nosso último encontro sobre isso foi em 2019, né, aqui ao vivo, e eu estava no início, começando e acreditando muito, e a nossa rotina é muito parecida, né, a minha como professora de conhecimentos pedagógicos e a de vocês, alunos, concurseiros, muito parecida. Então, sempre eu ressalto isso aqui, sempre ressalto a importância de você acreditar em você, né, e que hoje nós temos muitas oportunidades, mesmo para aquele aluno que não tem condições hoje de investir em um cursinho, o aluno que não tem condições hoje de poder comprar algo por conta da nossa pandemia, que muitos professores ficaram desempregados nas escolas particulares, por conta do contrato temporário, muitos professores ficaram de fora da lista, e entre vários outros fatores. Então, eu que tive essa grande oportunidade, agarrei com força de poder mudar a minha história, hoje eu posso contribuir com vocês dessa forma, tá? E nós não vamos vender curso, não vamos vender aqui algo específico para a Secretaria de Educação. Apenas estou convidando os alunos para quem quiser estudar comigo de forma gratuita para a Secretaria de Educação, eu estou aqui para contribuir. E aí a semana passada eu expliquei, né, como que ia funcionar, ou seja, toda quarta-feira, professora, é sempre às 15 horas. Eu falei o seguinte, estamos começando hoje, a nossa primeira aula. Quero deixar aqui nos comentários, coloque aqui o que vocês acharam, porque eu fiz uma super aula bem específica a respeito da temática BNCC, né, para a nossa prova. E hoje eu já trouxe aqui sobre o projeto político pedagógico. E aí, é assim, vocês vão falando, estou gostando, muita gente elogiando, graças a Deus e obrigada. E aí eu vou sentindo, gente, todo mundo aqui tá feliz, 3 horas da tarde, dá pra ser na quarta-feira? Eu falei que eu vou sentindo com vocês e a gente pode mudar, assim, o horário depois ou outro dia, tá? O importante é, semanalmente a gente está aqui estudando para a Secretaria de Educação do Distrito Federal de forma gratuita, tá? Comigo. É isso. E aí na última aula, que foi a primeira, eu expliquei tudo isso, né? E aí nós demoramos um pouquinho para começar a aula e muita gente já começou a reclamar. Aí teve gente que mandou mensagem, né? Ah, isso é um absurdo, professora, demorou para começar a aula. Assim, a gente nunca vai agradar a todo mundo, tá? E sempre tem um que sempre vai, sim, atrapalhar os outros, eu sempre falo isso, né? Mas eu relevo, claro, porque eu estou aqui com esse objetivo para vocês e nada vai nos atrapalhar, tá? Então, quem está comigo, muito obrigado, agradeço de coração. Você também que pode chamar o outro, chame aí, tá bom? Compartilhe esse link e vamos estudar. E é isso, tá? Então hoje eu vou ser até mais breve pra gente não perder tanto tempo para começar a nossa aula, tá? E tempo é precioso, principalmente aqui para nós, nossos alunos concurseiros, tá bom? Somente agradecer por vocês estarem aqui. Eu não vou conseguir ver nesse horário porque eu estou na escola, muitos, né, falaram, ok, a aula está aqui para vocês, tá, gente? Como eu falei, não é o objetivo vender ou algo, né? É simplesmente de coração mesmo e às vezes as pessoas nem acreditam. Então tem muito isso, tá bom? Mas você que acredita aqui em mim, no meu trabalho,
Gratidão, gratidão, obrigada e vamos juntos, tá? Ó, agradeço aqui todo mundo, ó. Ficou ótimo esse horário, a Érica aqui falando, obrigado. Ó, Sueli, boa tarde, Sueli. Francisca, boa tarde. Olha, Edna do DF, Deus abençoe. Fabiana Tavares. Fabiana Tavares está sempre acompanhando aqui minhas coisas, né? Gratidão, viu? Xará, muito obrigada. Adorei o horário aqui, a Regiele também, ó. Vocês que vão falando, gente. Eu escolhi assim, quarta-feira, 3 horas da tarde, é um horário bom. Eu tô tentando fazer um compromisso comigo, que é também fazer atividades físicas, comer melhor. E aí esse horário também não me atrapalha, que no finalzinho do dia, né, eu tento fazer atividade física e ir pra academia, para não pegar um tempo que eu fico com o meu bebê, então tem que estar dentro desse meu horário que eu estabeleci aqui no escritório. Ou seja, né, a gente vai sentindo, tem que ser bom para mim, tem que ser bom para vocês. Até o momento, quarta-feira passada, 3 horas, foi bom, todo mundo gostou, todo mundo colocou também. E aí vocês vão colocando aqui. Agora, se a gente sentir que tem muita gente falando, ah, faz outro horário, a gente faz, a gente muda. Uma semana, a outra semana eu falo, gente, essa semana vai ser tal horário, todo mundo acompanhando. O importante é estar aqui, é estudar, tá? E o importante é não largar. Gente, vamos aproveitar esse momento que ainda não saiu o edital, tá? Porque tá para sair, tá bom? Obrigada a vocês dos outros estados, porque com certeza dá para aproveitar bastante, né? Esse nosso estudo gratuito aqui para SEDF, tá bom? Obrigada. Beber água, já vamos começar para todo mundo, né, não estressar. Vamos lá. Obrigada, gente. Obrigada, ó. Vocês que estão aqui me desejando uma boa tarde, falando obrigado, ó, Rio Verde, ó, ele está na área. Manda um salve pra mim, prof. Como é que é? Gente, deixa eu só colocar aqui pra ver se eu consigo pelo menos ver o nome dela. Birla, manda um salve pra mim. Tá pequeno aqui, obrigada. Vamos lá, ó, Minas Gerais, São Paulo tá aqui, Mônica, Emanuele. Bacana, o Brasil inteiro, né? Continua aqui, Piauí, ó, lá em cima também. Obrigada. Então vamos que vamos, né, gente? Vamos começar aqui a nossa aula, tá? Hoje nós vamos falar sobre o projeto político pedagógico, hein, gente, para nossa SEDF. Gente, que temática muito cobrada, não só aqui, né, para nossa prova do DF, mas praticamente em todos os editais, essa temática, o nosso PPP, é uma temática muito cobrada, justamente porque o professor, o profissional da educação, precisa ter total entendimento sobre esse importantíssimo documento, né, que norteia aqui a nossa instituição. Então, claro que esse profissional precisa entender, precisa ver a estrutura, saber exatamente a sua essência, a sua funcionalidade. Então, por isso que esse documento é tão cobrado por todos os outros editais, tá? E hoje nós vamos fazer aqui, antes de resolver as questões da banca Quadrix a respeito, né, do que está acontecendo sobre a temática do dia, gente, vamos fazer aqui uma análise geral do que eu achei das questões que eu, né, ali garimpei e pesquisei, resolvi bastante, e sempre a gente vai fazer essa análise, até mesmo para a gente ter uma preparação muito boa, né, a gente sai na frente dos concorrentes, tá, quando sair o edital, né, que é essa a intenção, vocês estão aqui para cada vez mais ter mais informações valiosas a respeito da nossa temática, né, e aí o projeto político pedagógico é uma dessas temáticas que cai bastante. Para quem não me conhece, eu sou a professora Fabiana Firmino, aqui tem um resuminho meu, né, para quem está começando agora, chegando agora, conhecendo agora, né, toda terça-feira eu estou aqui ao vivo, 19 horas, fazendo esse trabalho com vocês, online, de forma gratuita, dando aula teórica de conhecimentos pedagógicos há mais de 3 anos. Toda terça-feira, 19 horas, é o dia do nosso compromisso. Toda quinta-feira também tem aula de conhecimentos pedagógicos para vocês, tá? Aí entra um conteúdo novo. Amanhã, por exemplo, a nossa aula vai ser sobre as bases psicológicas da aprendizagem, a teoria da Gestalt, porque muitos alunos também sentem dificuldades a respeito de determinadas teorias. Então, quanto mais a gente conseguir detalhar para o aluno, melhor. Sexta-feira também tem vídeo novo, tá, para vocês, como fazer revisão. E aí eu coloquei no calendário, gente, tá muito bacana. É um vídeo curto, toda sexta-feira o vídeo é curto. Só é para ajudar na sua produtividade nos estudos, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui falando do nosso PPP, porque o projeto político pedagógico, né, ele também, né, ele é conhecido por nós, professores profissionais de educação, como nosso PPP, né, assim, muita gente conhece que é o projeto político pedagógico. Algumas bancas tratam como proposta pedagógica, também sim recebe essa nomenclatura, tá? Lembrando que o foco aqui é concurso, sempre é o concurso. Então você pode encontrar com outros nomes, sim, e está falando a respeito deste documento,
que é o nosso projeto, que vai se orientar, né, ali. Muita gente fala que é a identidade ali da instituição. Por isso que esse documento ele tem que atender muito bem a especificidade daquela instituição. Então, assim, não dá para padronizar. Ah, eu vou usar o PPP de outra escola ali, né? Que já está pronto e aí a gente só revisa aqui, tira algumas coisinhas. Não, gente. O PPP, ele tem que ser construído de uma forma democrática, com a participação de todos, desde o início, contando ali a história, o contexto em que aquela comunidade escolar está inserida, né? Quem são ali as pessoas, a comunidade que fazem parte ali, o que tem ali. Então, dentro do histórico da construção da instituição, e aí vai, né? É a identidade da instituição. Então, por isso que a gente não pode padronizar e nem pegar do outro emprestado, como algumas instituições fazem, infelizmente, né? E as bancas sabem disso e cobram justamente dessa forma. Porque sabe, né, de determinadas ações que ainda acontecem dentro, né, dos nossos sistemas escolares. Então, ele é um documento norteador, tá? Ele precisa ter, sim, a participação de todos. E quando eu falo todos, a gente está falando todos mesmo. O que a banca Quadrix fez aqui, inclusive, em uma das questões? Ela só colocou, assim, que seria a participação, e ela jogou. E dentro das alternativas, ela foi colocando ali, ó, professor e pai. Aí depois colocou professor e direção. Professor. Aí teve uma alternativa que ela colocou mais pessoas e aí dentro ali conseguiu abarcar a todos. Então, assim, muitos confundiram. Ah, mas professor, esses daqui também fazem parte, esse aqui também. Mas, gente, quando fala participação de todos, é de todos mesmo, todos os envolvidos ali dentro desse processo. E apesar de ser uma informação simples, clara e objetiva, a banca ela vai cobrar de uma forma, né, fazendo com que o aluno caia em alguns peguinhas. Então, por isso, quando eu falo assim, gente, preste atenção aqui na aula, nos detalhes. E às vezes eu vou falando, aí o aluno tá em casa ou estudando na biblioteca, tá com fone de ouvido, e aí vendo ali a aula e passa alguma coisa, pega uma água. Quando vê, já perdeu, né, porque eu tenho aqui 1 hora para falar tudo a respeito. E é tudo exatamente como eu estudei muito, né, aqui no caso, em relação à banca Quadrix, que é a temática de hoje. Então, assim, todas as informações, pequenos detalhes que eu falo aqui durante essa 1 hora, tudo é envolvido em relação, isso aqui caiu, isso aqui eu vi na questão, e aí eu estou passando aqui para vocês. Então, assim, se perdeu 1 minuto, 2 segundos, levantou em casa para poder atender a campainha, para poder atender o telefone, mais tarde você volta o vídeo, tá? Porque informação importante, clara e muito, digamos assim, fácil. Às vezes o aluno confunde, tipo assim, isso aqui era a hora que ela estava falando da participação de todos, então deixa eu continuar daqui, né, que eu já voltei. E não, são esses detalhes que vão tirando ali um pontinho de cada um, né, que vão fazer toda a diferença, tá? Então, assim, quando a gente fala todos, aqui foi colocado a direção, professores, funcionários, alunos, pais. Ah, então é a participação de todos, então, professora, e o porteiro? Como é que faz? Aqui, funcionários, né? Envolveu aqui dentro. Professor, e o psicólogo? Ah, faz parte aqui também, né? Tá aqui junto, funcionário da instituição. E o coordenação? Tá falando assim da equipe diretiva, né? Que é a direção, envolve que a equipe toda, né? Que faz parte ali do processo de condução da instituição. Então, sim, ali envolve o coordenador, o supervisor. Professor, os professores de atendimento educacional especializado, envolve aqui dentro de professores. E o pai da minha aluna, envolve aqui pais, né? Quando fala pais, são todos, é a comunidade, né? A família, que envolve todos da família. Então, assim, alunos, todos. Então, você consegue ver que quando coloca, assim, nomeando esses participantes, é justamente dentro desta categoria, né? Então, vai envolver todos os participantes dentro dessa categoria. Então, quando você vê uma questão que vai realmente, isso aqui ficou faltando tal pessoa que não está aqui, aí você pula. Você vê exatamente qual que vai abarcar a maior quantidade de pessoas, tá? Democrático e cada vez mais se luta para que este documento assim seja feito, assim seja elaborado de forma realmente democrática, envolvendo sim a participação, dando ali a oportunidade, né, para que todos contribuam, né, para sim a elaboração
desse documento, e também trabalha a diversidade, justamente porque se nós temos a participação de todos, justamente nós vamos respeitar a opinião, nós vamos ter o debate, a discussão, e isso vai sim cada vez mais trabalhar essa questão de respeitar o outro, cada um tem a sua especificidade, e isso vai envolver, claro, a diversidade ali dentro, né, da nossa comunidade, tá bom? Essas são características fundamentais a respeito do nosso PPP. E ele é um documento norteador, democrático sempre, tá? Participação de todos e trabalha a diversidade. Esse aqui é só mais um esqueminha, né, para você colocar aí nos seus resumos, tá? Bom, dentro da questão aqui em relação à nossa banca, porque a Secretaria de Educação, né, do DF, como eu avisei, né, já saiu que vai ser a banca Quadrix, né, nós temos aqui algumas características a respeito especificamente da temática de hoje que eu estou tratando, que é o PPP. Uma das questões que a banca, volta e meia, ela cobra, e isso eu vi em provas, né, em diferentes estados, tá? Sendo ali abordada a questão da função social da escola, isso é muito importante, porque nem todas as bancas cobram questões fazendo essa associação, tá? Então, assim, quando fala fazendo a relação entre função social da escola e dentro da realidade do nosso documento, é justamente essa relação, porque o nosso documento, ele vai ter ali, ele vai prestar, né? Ele tem essa função, né, social, claro, de trabalhar todos esses elementos que envolvem ali o nosso contexto escolar dentro da especificidade da instituição, sempre atendendo à realidade da instituição. Então, a banca Quadrix gosta muito, eu vi isso numa questão tanto certa e errada, depois em outro estado, ela cobrando nas questões com alternativas, né, diferentes, e, enfim, então, a gente vê ali que a banca segue, sim, né, algumas determinadas características, que, claro, saem justamente, né, dos nossos documentos, também dos nossos autores. Destaco o planejamento participativo, porque o PPP, né, é produto desse tipo de planejamento, que é um planejamento participativo que vai envolver, né, todos. Então, quando as bancas falam é um tipo de planejamento e dá outro nome, não. Sempre ali em relação a esse contexto do planejamento participativo, e a banca Quadrix também cobra dessa forma, tá? Ela relaciona, assim, o papel social da escola e suas finalidades com o nosso PPP. Assim, isso aqui é uma característica não só da Quadrix, mas, né, praticamente de todas as bancas, tá? A banca também faz questões que frisam o papel, né, do PPP em relação a todas as atividades escolares, enfatiza a função do currículo na organização e prática do nosso PPP, tá? São características mais específicas a respeito dessa análise, né, do que estava acontecendo ali em relação à cobrança, tá? Do nosso documento aqui, o PPP, dentro, né, do contexto desta banca Quadrix. Então, vamos aqui continuar, né, com a nossa revisão a respeito da temática para a gente poder resolver as questões, porque é assim, né? Gente, só passa quem resolve questão. Não adianta estudar e não partir para a prática, não ver como a banca cobrou. Não adianta, você precisa resolver questões. Isso aqui não é só para, né, o nosso público específico aqui deve para todos e todos os concursos. Isso aí não tem o que discutir. Então, você precisa sempre analisar bem. E, assim, a banca Quadrix tem provas para a gente poder analisar, para a gente poder responder. E fora também, ela tem características muito semelhantes a banca CESP quando a gente fala no DF, tá? Não estou falando dos outros estados, porque nos outros estados realmente, inclusive vocês vão ver aqui, né, nas provas, ela cobra, na maioria das vezes, o formato da prova é diferente, cobrando ali na modalidade múltipla escolha. E quando é aqui do DF, ela faz essa adaptação, né, cobrando na modalidade certa e errada, assemelhando bastante a banca CESP, que era a banca que antes pegava praticamente as nossas provas de professor efetivo. Então, ela tem essa característica de poder adaptar. E aí, sempre nós estamos falando a respeito, né, do processo, né, que são anos que essa banca trabalha, como eu falei na primeira aula, né, 25 anos, se não me engano, coloquei lá na primeira aula, né, vocês podem até resgatar. E aí a gente está falando ali de todo esse contexto em relação à análise de todas as provas, tá? Não estamos falando aqui especificamente da última prova no Distrito Federal, que infelizmente, né,
foi uma péssima prova, e às vezes o pessoal dos outros estados, né, eles não acompanharam aqui o processo que foi para a Secretaria de Educação do DF, a última prova, para o contrato temporário, tá? A banca, ela destoou bastante da forma como ela vinha cobrando, mas algumas características permaneceram, então isso é importante sim a gente poder analisar. E o nosso PPP? Ele é projeto, né? Ele é político e é pedagógico, por isso que chama, né, o nosso PPP. E quando fala assim, projeto, vai além de um simples agrupamento de planos. Inclusive a banca Quadrix cobrou exatamente isso, essa frase que vem, né, do nosso livro ali a respeito do PPP. Cobrou exatamente isso. Vai além, não é só um documento para constar, né, um documento burocrático, técnico e pronto. Não, ele vai além desse agrupamento de planos. Quando a gente fala projeto, inclusive o nome, né, projeto, projetar-se, né, lembra o futuro, né, alcançar no futuro. Então ele vai além, justamente colocando ali elementos para serem desenvolvidos, conquistados, né, ali no futuro, nas próximas etapas, durante ali, no caso, um ano letivo, se ele foi programado dessa forma. É político por quê? Porque ele está intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses reais, interesses coletivos da população majoritária. E ele é pedagógico porque tem as nossas ações pedagógicas, né? Sentido de definir as ações educativas e características necessárias para as escolas cumprirem, né, com os seus propósitos e as suas intencionalidades a respeito dessas atividades pedagógicas, tá bom? Ele define a identidade, né, da escola e indica caminhos, né, para poder ensinar com qualidade. Por que ele vai se indicar caminho? Porque ele vai nortear, por isso que ele é um documento norteador, né? E vai mostrar ali para a instituição justamente o norte de como isso vai acontecer, o que se pensou, né, de forma coletiva, né, em relação ao projeto, né, em relação ao futuro, dentro das atividades previstas, né, ali dentro da instituição, os projetos, né. O PPP viabiliza a garantia de uma participação política no trabalho pedagógico, construindo um espaço de reflexão. Gente, e quando fala assim, ó, construindo um espaço de reflexão, essa frase é bastante cobrada também, tá? Não só pela Quadrix, mas todas as outras bancas. E quando fala assim dessas ações, essas ações precisam ser ações intencionais, com certeza para atender à realidade, e essas ações precisam ser claras, tá? E isso também é questão de prova que nós vamos ver daqui a pouco. E, claro, essa reflexão, ela é fundamental para a gente não entrar de novo naquele modo só totalmente técnico e burocrático. Essa reflexão entre todos é fundamental para a elaboração e participação desse documento, tá bom? Características importantes a respeito do nosso PPP. Ele é obrigatório, sim, gente, por lei. Né, tem que ter o nosso PPP, isso aí a gente vai ver onde? A gente vai ver, sim, na nossa lei maior, né, que é a nossa Lei Geral da Educação, a nossa LDB, como consta aqui, tá? Nós temos aqui a questão dele ser um documento articulador, democrático, né, mais uma vez, e inclusivo, isso é muito importante, tá? Para a sua elaboração, a participação coletiva de diferentes segmentos da escola, né, aqui como eu falei mais uma vez, envolvendo todos, ó, com a finalidade de que todos assumam compromisso com o trabalho educativo. Então, assim, olha, eu participei, e a votação, nós elaboramos isso e concordamos, ok. E aí, durante o ano, a pessoa larga, né? A pessoa fala assim, vamos supor que é o professor, ou o pai do aluno, ou um funcionário, quem participou. E vamos supor que o pai do aluno nem apareça mais na instituição. E aí, aquela proposta que foi colocada em prática, que constava no nosso PPP, ela não deu certo, né? E aí depois o pai aparece lá e fala, não deu certo, colocando a culpa nos outros. Isso não é, né, justamente a questão de participar. Essa participação, gente, vai levar ao entendimento de que todos são corresponsáveis. Então, nada de continuar aquela mentalidade de antigamente daquele ensino tradicional, né, e burocrático, como a gente sempre fala que a gente precisa distanciar com relação à parte teórica que nós temos hoje, né? E colocar em prática, com certeza, também, né? Então, assim, antigamente, né, essa gestão ela centralizada, né? Então, assim, a equipe gestora ou equipe ou diretor, ele era o único que tinha o poder. Ele que, agora não, essa gestão democrática justamente que faz parte desse processo, né? De descentralização desse poder, aqui juntamente
com a nossa elaboração do PPP, a gestão democrática é um dos princípios do PPP, ela traz ali essa questão desse poder estar na mão de todos, porque todo mundo pode participar. Não é só um que decide, não é só o diretor que decide, ele que tem o poder. O poder está na mão de todos, mas todos precisam entender também, né, não só benefícios, mas, claro, os deveres, né, direitos e deveres. Então, assim, eu participei, aí depois eu não apareci lá mais, deu errado, eu vou lá para colocar a culpa no diretor? Não, é você está fazendo, está voltando de novo aquele nosso ensino tradicional, colocando tudo ali nas costas de um só, centralizando. Não, se eu participei, eu sou corresponsável, eu preciso acompanhar, eu preciso verificar, eu preciso sim participar das intervenções avaliativas também. Então, claro que essa participação precisa ter essa mentalidade de todos, né? Que é uma participação efetiva, não é só para constar. Tá? Então, isso aqui é diferente e as bancas também gostam de, dentro desse contexto, colocar questões, né, porque muitos ainda têm essa mentalidade antiga, tá? Ele é um documento elaborado pela comunidade escolar para orientar os trabalhos durante o ano letivo, né? Conteúdos por meio do PPP, determina-se sim quais são os projetos, o que será trabalhado, as atividades, como que vai acontecer, né? O que tem ali dentro da instituição. Então, isso também, né, está aqui dentro do nosso PPP. Bom, dentro da nossa questão atual, nós temos aqui a nossa BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que é um documento mais atual que nós temos em relação à educação e que as propostas pedagógicas tiveram, sim, que serem reformuladas por conta da implementação da nossa BNCC. A BNCC ela foi homologada no final de dezembro de 2017, em 2018, então os sistemas de ensino, né, Bahia, DF, Espírito Santo, cada sistema de ensino, eu falo estado, teve que se adaptar, né, durante ali todo o ano de 2018, fazendo sim essa reorganização com a participação democrática de todos dentro ali do seu sistema, reformulando seus currículos, que por sua vez, né, através desse currículo, as instituições teriam sim que reformular os PPPs, as propostas pedagógicas, seguindo o currículo do Estado, seguindo a nossa BNCC. Então, nos últimos anos, nós tivemos uma reformulação muito grande a respeito, né, das nossas orientações em relação ao sistema educacional, em relação à educação, e a proposta pedagógica, ela sim teve que ser reformulada dentro dos nossos sistemas de ensino. Então, a gente não pode esquecer nunca da relação que esse PPP precisa estar de acordo, claro, com as orientações da nossa Base Nacional Comum Curricular, tá? Bom, princípios norteadores, porque também aparece bastante nas nossas provas, porém, a quadrix, né, a questão que nós não temos aqui de princípios, mas sempre aparece, sempre, sempre, sempre. E aí a gente precisa muito entender, porque nós temos aqui, de acordo com o Veiga também, né, 5 princípios, que é o princípio de gestão democrática, a valorização do magistério, a liberdade, igualdade, né, de condições e a qualidade para todos. E aí a gente também tem aqui outros autores, por exemplo, Gadotti, ao discutir o PPP, também aponta como princípios centrais para a gestão democrática da escola a autonomia, né, e a participação, porque é fundamental dentro do processo de gestão democrática aqui, né, em relação à visão de Gadotti, né, desse autor. E aí, assim, quando a gente fala desses princípios, quando a gente estudou o LDB, foi assim, agora vamos para os princípios, lá no artigo 3º. É como se fosse a base, né? Esses princípios vão apresentar ali justamente a essência da lei. Então, nós temos os princípios que vão dar essa base. Então, quando a gente fala aqui os princípios do PPP, é justamente também dando esse mapeamento em relação à essência desse documento. Quando a gente fala liberdade, claro, precisa ter essa liberdade, né, para a participação de todos. Né? A qualidade, né, mais do que nunca, sempre vai aparecer também os nossos documentos oficiais, garantia do padrão de qualidade. A qualidade, ela é fundamental, né, claro, para sempre se buscar o melhor em relação aqui a tudo que for traçado. Quando fala valorização do magistério, a gente não vai esquecer, né, dos nossos profissionais da educação, os nossos professores, que infelizmente, né, nós temos aqui muitas situações pendentes em relação a essa questão de se valorizar cada vez mais a nossa profissão. E um dos princípios do PPP traz justamente isso, para nunca esquecer essa questão de que precisa sim, né, nós termos essa valorização. E a igualdade de condições, tanto para acesso, né, para todos, né, e permanência. E quando fala aqui na gestão democrática, na lei, nós vamos lembrar que a gestão democrática, né, ali dentro do ensino público, certo? Agora, quando a gente fala aqui dentro da questão dos princípios, né,
do documento do nosso PPP é justamente em relação à condução, né, desse processo, que deve constar, sim, com a participação de todos os envolvidos, e essa condução, né, a gestão justamente aqui dentro da elaboração desse documento, deve acontecer dentro desses princípios, os princípios democráticos, tá? Bom, e também nós temos aqui marcos importantíssimos a respeito do PPP, que é o situacional, conceitual e o operacional, que é a mão na massa. Quando a gente fala situacional, a gente justamente assim, da gente entender, né, entender ali o contexto, onde o que está acontecendo, a realidade, tá? Então, situacional justamente descreve a realidade na qual desenvolvemos, né, a nossa ação. E aí o conceitual, aí sim vai trazer a respeito do conceito de homem, sociedade, educação, escola, currículo, diante da realidade, né, que foi aqui colocada dentro desse marco situacional. E o operacional é a mão na massa mesmo, né? Vamos decidir coletivamente, agora vamos falar aqui a respeito quais são as metas, finalidades para a gente atingir, é a parte mesmo operacional, tá bom? Quais os obstáculos que nós temos ou limites que podemos encontrar para a construção do nosso PPP, né? A nossa pouca experiência democrática, por quê? Que é um obstáculo. Muita gente fala, não, beleza, vamos sim participar, é democrático, vamos. E aí os pais, todo mundo, professores, mas a falta de experiência em relação à democracia, ao que é a parte democrática, acaba falhando e acarretando aqui um dos principais problemas do nosso PPP. Por exemplo, eu já contei essa história aqui, mas vou contar de novo. Dentro da minha atividade, dentro da Secretaria de Educação, né, eu justamente trabalhava com a parte de poder... eu era gestora das instituições de parceria, né, as instituições creches que fazem parceria com a Secretaria de Educação do DF. Então, eu atendia aqui essas instituições, 5, e eu meio que tomava conta dessas instituições em relação a todo o processo, tá? Andamento, fiscalização, tudo, parte pedagógica. E aí, sim, no início do ano, né, tem um momento ali na secretaria, cada estado tem o seu cronograma, né? E aí a gente corrige as propostas pedagógicas das instituições e a gente acompanha essa instituição durante todo o ano. Um dos momentos que eu sempre cito é que em uma das instituições ocorre um projeto que é muito famoso ali dentro, né, da comunidade escolar, entre eles. Sabe quando a gente passa assim por uma escola, a gente vai numa comunidade e fala assim, nossa, você vai vamos por festa, né, sim, nossa, a festa daquela escola sempre acontece, né? Sempre tem isso, né? Festa, ou evento, ou projeto, né? Então, assim, dentro dessa instituição tem ali um projeto que também faz parte dessa festividade e todo ano acontecia aos sábados, todo ano. Todo ano acontecia aos sábados. E aí muitos pais pediam, né? Começaram a pedir para trazer isso para sexta-feira à tarde. É um desses dois horários, ou sexta ou sábado. E aí, o que aconteceu? No início do ano, na reformulação, avaliação do PPP, a instituição reuniu com todas as famílias, comunidade, todo mundo participou, e aí fez a votação. E aí passou, transferiu, né, da votação para ser sexta-feira, para não ser mais sábado e tal. E aí o pai, né, todo mundo votou. Gente, quando eu voto, ó, eu tô participando, tá? Eu sou a favor de ser no sábado, ok. Aí todo mundo decidiu, 90% decidiu que vai ser na sexta. Ah, ok. Eu votei que seria no sábado, ok. Mas eu participei, é claro que eu participei. Eu participei, eu vou respeitar, né, a decisão democrática dos demais, da maioria. Então, essa família teve dificuldade, ficou o ano inteiro fazendo ouvidoria, fazendo reclamação, pedindo para passar a festividade lá para ser outro dia, porque não concordava. Gente, isso aí é não entender o que é um processo democrático, uma participação democrática. Para aquela família, aquele pai, inclusive, para ele não participou. Por que ele não participou? Porque a opinião dele não valeu. Olha só que absurdo. Então, a pouca experiência democrática, da participação democrática, leva a essas questões, né, de não funcionar bem determinadas ações quando a gente fala aqui. Então, quando a gente lembra disso aqui, a nossa pouca experiência democrática é justamente, né, quando as pessoas são ignorantes mesmo, no sentido da palavra de não entenderem, né? E aí a gente vê justamente o nosso meio social, quando a gente vê o jornal, torcidas, se matando. Gente, a gente olha assim e fala, meu Deus do céu, faltou educação ali, né, para esse povo, né? Faltou uma educação básica para poder entender ali elementos tão básicos para a gente conviver bem.
né? E é justamente isso aqui que acarreta nas dificuldades, quando a gente fala aqui de um importante documento como esse, tá? A mentalidade que atribui aos técnicos e apenas esses a capacidade de governar, considerada que o povo é incapaz de exercer poder. É aquela mentalidade que eu acabei de falar também, né? Não, eu quero participar, tem que ser a participação. A pessoa participa, não vai mais. Por quê? Ela não se sente corresponsável, não, ela só participou. Agora, na hora de cobrar, ela vai lá no diretor. Porque ainda tem aquela mentalidade de que o diretor manda, o diretor ele faz isso. Não, gente. Essa mentalidade, né, ela ainda tem ainda muito dentro da nossa sociedade. E não, se a gente está falando em descentralizar o poder na mão de todos, se a gente está falando de valorizar a participação de todos, a gente está falando do todo mesmo, né? Então, se eu participei, eu sou responsável, eu vou acompanhar. Então, quando a pessoa não tem essa mentalidade, causa também aqui, né, esses obstáculos, tá? A própria estrutura verticalizada dos nossos sistemas educacionais, que é o que acontece muito, né? Na BNCC fala, olha, tem que ser isso, 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 aquilo, e o aluno é o protagonista. Aí chega na instituição, aí o professor recebe ali uma ordem do coordenador que, não, é assim. E aí você fala, nossa, mas, né, tá na BNCC e tudo. Sim, a nossa própria estrutura, às vezes, do sistema educacional não contribui para que a coisa toda evolua, né? E é isso que acontece aqui em relação a esses obstáculos também, né? A nossa estrutura verticalizada dos nossos sistemas, muitas vezes, impede, né, dessa construção democrática do PPP. Autoritarismo, historicamente, tem impregnado nossos ethos educacional, nosso status, a nossa convivência, nosso status ali educacional. O autoritarismo é justamente ter aquele diretor que está ali há 20 anos e não... Então, ele manda mesmo na instituição, não adianta vir lei, não adianta. Então, assim, essa coisa impregnada ainda no nosso sistema, né? Com certeza também impede, é um dos obstáculos que infelizmente isso acontece na prática, né? E o tipo de liderança tradicionalmente domina a atividade política no campo educacional também, né? Que é o tipo de liderança, tipo, ele, o poder está na mão dele, e ele é que decide no final. Sabe aquela coisa assim, vamos participar, mas no final é ele que decide? Ainda também existe, e isso também, né, faz parte dos obstáculos aqui em relação à construção do nosso PPP. E só para a gente poder relembrar, tá? Dentro da parte legal, o nosso PPP vai aparecer lá nas nossas diretrizes curriculares, que nós já estudamos todas, né? Lá no artigo 43, quando fala sobre a importância da autonomia em relação ao nosso projeto político-pedagógico, né? E essa autonomia pedagógica, administrativa e financeira também, claro, que a instituição precisa ter, né, dentro da elaboração desse documento, né? Para viabilizar, sim, esses princípios da escola democrática e para se conseguir essa qualidade social. Nas nossas LDB, diretrizes curriculares, LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, perdão, né, nós vamos encontrar, sim, quando se fala que os estabelecimentos de ensino precisa, né, ele precisa, sim, elaborar e executar sua proposta pedagógica, tá? Então, o estabelecimento de ensino precisa. E os nossos docentes também, eles vão participar da elaboração da proposta pedagógica, né, porque às vezes o professor também não quer, né, está em lei, né, é uma incumbência do professor participar, sim, da elaboração, tá bom? Coloquei aqui esse esquematizando só para chamar a sua atenção. Lá nas nossas redes sociais nós temos muitos esquemas, dicas e tudo que é de muito importante, que aparece muito dentro das temáticas de conhecimentos pedagógicos, a gente coloca lá para vocês. Então segue lá a gente nas redes sociais, porque isso aqui já apareceu, tá? Em forma de dica, em forma de esquema, só para você não esquecer, tá bom? E dentro aqui da construção do nosso PPP, nós temos aqui alguns elementos básicos, tá? Aqui são apresentados para vocês 7 elementos básicos que podem ser apontados. Então, assim, muita gente nas minhas redes sociais fala assim, professora, me manda o modelo do PPP. Professora, qual que é a estrutura do PPP? Professora, qual que é o PPP da instituição tal, que eu posso me basear nele? O que acontece? Como, assim como planejamento, nós não temos um documento padronizado, é isso que deve ser. Não, por quê? Porque primeiro que é um documento que vai atender à especificidade e realidade da instituição. Então, não tem como padronizar. Agora, existem alguns elementos que sim, eles devem constar dentro da elaboração desse documento, tá? E alguns deles, né, nós colocamos aqui. Tem que ter a finalidade da escola, a estrutura organizacional dessa escola, como que é o currículo, com certeza, tempo, espaço escolar, né, justamente ali para definir bem a instituição, o processo de decisão, as relações de trabalho e a avaliação que é fundamental, né? Não é porque fez do PPP que ficou lá e pronto. Não.
é preciso sim fazer uma avaliação, analisar se isso está acontecendo ou não, né? Se as atividades estão ali acontecendo ou não. Então, claro, esses são alguns elementos, tá, que fazem parte da estrutura, mas nós não temos aqui, claro, um padrão a ser seguido, tá? Aqui é só elementos fundamentais para constar dentro da elaboração deste documento, até mesmo para ser, né, ali a identidade da instituição. Então vamos lá, vamos analisar aqui com a banca Quadrix, já cobrou, né, dentro do que nós já falamos aqui nesta revisão. A escola deve ser capaz de trabalhar um currículo significativo e estar preparada para que o ensino e a aprendizagem de fato se efetivem como uma proposta político-pedagógica alicerçada em uma pedagogia crítica, capaz de desafiar o educando a pensar criticamente a realidade social, política e histórica. Na concepção de Paulo Freire, o educador deve ensinar os conteúdos de sua disciplina com rigor e, com rigor, cobrar a produção dos educandos, mas não deve esconder a sua opção política na neutralidade impossível de seu fazer. Nessa perspectiva, o projeto político-pedagógico não é, ou seja, a banca Quadrix contextualizou aqui com Paulo Freire, né? Mas no fim ela está perguntando o que não é em relação ao nosso projeto político-pedagógico, o que é errado. Vamos lá. Um processo permanente, né, o PPP, de reflexão, como eu falei lá no slide, gente, a todo momento vai falar sobre isso, que é um processo de reflexão, precisa ter ação intencional clara e objetiva, né, para todo mundo entender, né? Discussão de problemas na escola na busca de alternativas viáveis à efetivação de sua intencionalidade. Com certeza aqui, né, a letra A está correta em relação ao nosso PPP. Um simples agrupamento de planos e de atividades diversas a ser executado por todos os participantes, né? Você lembra que eu falei que inclusive está lá PPP, então não é só um simples agrupamento de planos só para contar, só para dizer que tem, né, forma burocrática, só para isso. Não. Então não é um simples agrupamento de planos, vai muito além disso, tá? E aí a questão perguntou qual que não é. Então até o momento letra B está errada, tá? Vamos ver. Um instrumento que define a proposta educacional, o planejamento das ações do ambiente da escola, que competências ela deve desenvolver nos alunos e como realizá-las. Sim, isso aqui é importantíssimo ter dentro do nosso PPP, né? Um instrumento teórico-metodológico que visa ajudar a enfrentar os desafios do cotidiano da escola. Com certeza, sim, é um instrumento importantíssimo, né? Para ajudar -se a enfrentar todos esses desafios, né, do cotidiano escolar. Um projeto que reúne propostas de ações concretas durante determinado período de tempo e que considera a escola como um espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos, né? Que eu falei a todo momento. Todo mundo tem que ser consciente, tem que ser responsável e crítico, sim. Letra B, né? Não, como diz, né, um simples agrupamento de planos deixa o item errado, tá bom? E todas as informações aqui, ó, informações que eu falei aqui agorinha, né, para vocês na nossa aula. O projeto político-pedagógico, PPP, deverá contemplar toda a comunidade e seu entorno com o objetivo de diagnosticar as necessidades da instituição escolar e de direcionar suas ações na intenção de melhorar, né, analisar e compreender o processo de construção coletiva do projeto pedagógico. No que se refere a esse tema, assinale a alternativa correta. Então agora a banca pediu qual que é a correta. Vamos lá. No PPP, a instituição escolar deve tomar suas decisões de forma centralizada e verticada. Gente, descentralizada, né? Com certeza. E essa forma deve ser horizontal e não vertical, né? De cima para baixo. Todo mundo participando, né? Então, por isso que fala assim, todo mundo em pé de igualdade. Então, horizontal e não vertical, de cima para baixo, né? Vem a ordem e a gente executa errado. Então, quando fala centralizada, verticalizada, errado. O PPP é um documento que reflete as intenções, os objetivos, as aspirações, ideais da equipe escolar, tendo em vista um processo de escolarização que atenda a todos os alunos. Com certeza, né, gente? Letra D, com certeza, está correto, sim. Vamos ver aqui as demais, tá? O PPP é uma ação interna da unidade escolar, visando a estudar a não permanência do aluno em sala de aula. Esse aqui é o objetivo do nosso PPP, gente. Não, né? E objetivando a diminuição da evasão escolar, que não são os objetivos, né? Como nós mostramos. Não falamos a respeito disso. Claro que, em alguns pontos, isso aqui é fundamental, entender, contextualizar, analisar, traçar situações, mas aqui não é ali visando isso, né? O foco do PPP, então tá errado também. Apesar de seu caráter informal
e não obrigatório, né? Errado, né, gente? É um documento formal, como nós vimos, sim. Não obrigatório, nós vimos, né? A parte legal é previsto tanto na nossa LDB, quanto nos nossos documentos oficiais, as diretrizes. Então, isso aqui, né, está errado também. O PPP é um documento pragmático para a intervenção e a mudança da realidade, privilegiando sua informalidade teórica, não, né? Sua informalidade, mais uma vez, teórica, privilegiando ainda isso totalmente errado também. Então, letra B aqui também, com certeza que a questão está correta. Aqui a banca Quadrix, né, que aplicou essa prova, é múltipla escolha, tá? Só para a gente poder analisar também, né, claro, como a banca, né, cobra o conteúdo em si, tá? No projeto político-pedagógico, apresentam-se ações. Como são essas ações? Somente metodológica, gente? Só metodológica? Não. Só política? Não, né? Somente educacional? Também não. Ações intencionais claras, como eu falei a todo momento, né? Ou ações não intencionais, errado, né? Letra D, né? Quando fala que ele é projeto, ele é político, é pedagógico. Quando fala só político, só educacional, só metodológico, errado, né? Então, letra D. Precisa ter ações intencionais claras e isso a banca sempre vai colocar, tá? Pra gente não esquecer, tá bom? Vamos lá. Vamos analisando aqui, né? Interessante aqui a forma como a banca vem cobrando. Aqui é a Prefeitura de Cristalina, tá? Que a banca também aplicou a prova. Considerando que o projeto político-pedagógico seja o principal instrumento organizador do trabalho pedagógico da escola, assinar a alternativa que apresenta os atores de sua elaboração. Olha aquela questão que eu falei, né? Vamos lá. Então, aqui a banca ela só falou assim, quem que faz parte da elaboração do PPP? Vamos lá. Equipe gestora e o Grêmio Juvenil. Conselho escolar e mestres. Pais, alunos, funcionários e professores. Pais e mestres ou conselho escolar e grêmio estudantil, né? Cai naquela reflexão que eu falei que muitas vezes a banca vai fazer, né? Vai fazer o candidato ter, né? Uma reflexão. Então, a gente estudou aqui a participação de todos, é fundamental, todos os envolvidos. E aí a banca coloca aqui de uma forma no enunciado, né? Quem são os participantes? Então, assim, ela não define, né, ali em relação por exemplo, determinados grupos ou categorias. Então, ela só fala assim, quem são os atores? Aí, dentro da reflexão, a gente vai aqui por descarte, né? Por exemplo, equipe gestora e grêmio estudantil. Então, colocou aqui só o diretor e o professor, né? Cadê a comunidade escolar, né? Cadê o pai, o aluno? Faltou. Então, aqui já está errado. Conselho escolar e mestres, né? Cadê todo mundo? Todo o restante, né? E cadê a equipe diretora também? Cadê o supervisor? Cadê o coordenador? Aqui, pais, alunos, funcionários e professores. Aqui a gente consegue abarcar praticamente todo mundo, né? Funcionários, como eu falei, porteiro, todo mundo, professores, todos, alunos, pais, é toda a comunidade. Então, até o momento, né, seria a letra C, porque aqui consegue abarcar todo mundo. Pais e mestres, aqui faltou quem? Faltou a comunidade, né? Na verdade, faltou o aluno, faltou a equipe diretora, né? Conselho escolar e grêmio estudantil, também faltou aqui a comunidade, os pais. Então, assim, a letra C consegue abarcar. Então, quando a gente lembrar de participação, sempre a gente vai tentar ver, né, abordar, né, quando tem, né, uma participação de todos os envolvidos. Sempre a gente tem que fazer essa reflexão, tá bom? Vamos lá, questão 5 aqui para mim. Projeto político-pedagógico consiste em instrumento de gestão democrática, né, como nós já vimos. É um dos princípios, né, dos 5 princípios. Segundo Libânio, projeto político-pedagógico representa a oportunidade da direção, da coordenação, para sua comunidade tomarem sua escola nas mãos, definirem seu papel estratégico na educação das crianças e jovens e organizarem suas ações visando atingir os objetivos a que se propõe. Ele é ordenador, norteador da vida escolar. Nesse contexto, o projeto pedagógico, né, da escola. Então, dentro desse contexto, né, está pedindo aqui, então, qual, né, que seria a correta, né, questão aqui da SEDUC Goiás, né, também banca Quadrix. Vamos lá. Representa uma proposta do gestor no que diz respeito às normas e à identificação física da escola, devendo por isso ser flexível e reelaborado a cada gestão. Gente, ele representa a proposta do gestor ou de todos, né? Aqui está só na mão do gestor, né? Questão errada, né? Tem que estar na mão de todos. Deve abordar todas as intenções realizadas,
Não, todas as intenções de realizações fundamentadas, principalmente na reflexão sistemática de ações que exercem impacto sobre a função social da escola, né? Questão correta, como eu falei também, um dos pontos aqui que a banca gosta de abordar. Deve manter-se limitado aos aspectos relacionados ao processo de ensino-aprendizagem do aluno e questões administrativas, pois representa o norte para o gestor. Gente, aqui a figura do gestor, né? Mais uma vez aqui, na A e na C, errado, né? Não deve ser esse documento limitado, como foi colocado, não. Deve ser elaborado por um consultor que entenda suas peculiaridades. Isso aqui é aquela mentalidade que eu falei dos obstáculos, né? Aquela mentalidade que não, que seria melhor, já que é um documento, um especialista elaborar. É uma mentalidade ainda do senso comum que tem. Errado. Deve ser elaborado por todos e acabou. É específico da escola e deve ser elaborado por líderes que estejam ao serviço da comunidade. Por líderes ou por todos? Por todos, né? Também está errado. Então, aqui, letra B, né? Questão correta aqui para nós. Vamos lá. A efetivação do projeto político-pedagógico da escola dá-se por meio da organização do currículo no contexto educacional. Para que isso seja possível, se faz necessária a prática do planejamento em seus diferentes níveis. Acerca desse tema, julgue o próximo item. O uso efetivo das novas tecnologias na sala de aula depende exclusivamente de sua previsão no projeto político-pedagógico da escola, né? A palavra exclusivamente deixa o item errado, gente, porque as ferramentas, né, recursos utilizados durante a aula, elas estão mais perto do planejamento de aula, né? Aquela parte mais operacional mesmo, né? O dia a dia. E não aqui dentro da questão do PPP, que é um documento, né, maior, documento geral. Então, quando fala depende exclusivamente, errado, né? A palavra exclusivamente vai dar já esse norte pra gente que vai estar errado, tá? Então, por isso, ó, já vou chamar a atenção aqui. Nossa última aula aqui, o encontro, foi planejamento de aula, né? Na terça-feira retrasada, na terça-feira passada foi sobre como fazer um planejamento de estudos, mas estudamos sobre planejamento escolar, vimos ali as diferenças, então assim, já chamo vocês que estão estudando aqui comigo de forma gratuita para a Secretaria de Educação do DF, já chamo para acompanharem todas as aulas, tá? Porque aí sempre você vai fazer esse link também e você não vai ficar perdido. Então assim, começou agora, né? Nós tivemos só uma aula semana passada, hoje é a segunda aula, então assim, não percam, tá? Hoje não deu para ver, eu vou ver as duas juntas semana. Quando você vê, já virou uma bola de neve, você já largou, você já deixou para lá. Então assim, vamos juntos toda semana estudar, não perder nenhuma aula, fazer anotação, estudar, fazer revisão e fazer questão. Tá? Que vai dar certo sim, tá? E vou aproveitar esse momento também, pedir aqui vocês no bate-papo, estão participando, né, gente? Resolvendo as questões, que legal. Já deixa o like aqui pra gente, porque é fundamental, tá? Deixar o like e se inscrever aqui no canal também. Só beber uma aguinha. Vamos lá. Próxima questão. A efetivação do projeto político-pedagógico da escola dá-se por meio da organização do currículo no contexto educacional. Para que isso seja possível, se faz necessária a prática do planejamento em seus diferentes níveis. Acerca, né, desse tema, julguito. Planejamento participativo independe do projeto político-pedagógico da escola. Gente, você lembra que inclusive eu coloquei como uma das questões, né, que a banca gosta de colocar? Independe, deixa o item errado. É justamente o contrário, né? O planejamento participativo é uma forma de construção do nosso PPP, né? Elaboração de todos, a participação. Então, quando fala independe, não, depende, né? Então, deixa o item errado, a palavra independe, tá? Isso aqui é cobrado por todas as bancas, não somente, tá? A banca Quadrix. Então, preste atenção para você não errar isso aí. Projeto de pedagógico é conjunto de concepções pedagógicas que a escola adota, a explicitação da sua função social, mais uma vez aparecendo aí, e a clara definição de procedimentos didático-metodológicos que serão desenvolvidos por todos, né, os envolvidos com o processo educativo. É o projeto fundante da escola, afirma a sua razão de ser, né, aquela identidade, como a gente fala, né, conferindo-lhe identidade, né, institucional. Seu foco básico é o processo de ensino e aprendizagem, né? Porque, claro, né, o foco tem que ser sempre ali nesse sentido, né? Tendo o texto acima apenas como referência,
alternativa, julgue aqui, né, a alternativa correta do projeto político-pedagógico. O que aconteceu aqui, né? Até colocou a escola que queremos, com a construção coletiva, né? Colocou aqui a referência de onde foi tirado, inclusive, esse texto, né? Mas esse texto justamente está de acordo com todas as informações dos demais autores a respeito do PPP e do que nós estudamos aqui. Então, vamos ver aqui qual que é a alternativa correta. A dimensão administrativo-financeira não deve ser contemplada no processo de elaboração e execução do PPP errado, né? E inclusive, né, DCNs, né, que nós vimos aqui no slide. Fala, claro, da importância de se dar essa dimensão em todos os sentidos, já que é para ter autonomia, né, para a instituição ter a liberdade, claro que tem que sim abarcar, né, outras dimensões, como, por exemplo, administrativa, financeira, pedagógica, todo. O projeto político-pedagógico deve ser elaborado coletivamente, isto é, pelos professores e funcionários da escola. E cadê os pais dos nossos alunos, né? Errado. Então, faltou alguém aqui, certo? Então, preste atenção, né? Você vê que a banca coloca, ela afirma de uma forma assim como foi da outra em relação à participação. E quando eu falei, gente, participação fundamental de todos, e às vezes o aluno, você concurseiro, está tão já cansado disso e acha que é tão simples e tão fácil de entender, que às vezes se pega, né, errando questões assim, porque a forma como as bancas gostam de abordar é que vai definir quem é quem aqui na hora, né,